já deu tempo do pessoal entrar, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Diário da Natureza, né? Na verdade, era para ter sido ontem que a gente iria falar sobre o diário, mas eu não pude, né, fazer a live, e a Arielle também não estava sem tempo, então acabou que passamos para hoje. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre o Diário da Natureza. As pessoas me perguntam muito sobre ele, tá? Esse é o nome que dá, é o nome, né? É o que dá nome à minha página no meu perfil, né, no Instagram, que é Diário da Natureza CM. Então, se você não me segue ainda, corre lá. Onde eu compartilho, né, com vocês um pouquinho sobre a minha rotina mesmo na natureza e sobre algumas coisas, né, que eu conheço como bióloga, né, e um pouquinho sobre como é feito o estudo da natureza no método da Charlotte. E o meu objetivo hoje aqui é trazer para vocês um pouquinho do que é feito nesse diário, como é feito. Muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas têm dúvidas, né, sobre como esse diário é feito. E aí eu quero começar, então, né, fazendo um apanhado, né? Então, nós estamos agora dando uma estudada na parte 2 do livro, tá? Educação no Lar. No capítulo sobre as árvores. Deixa eu abrir aqui, gente. 90. Pra eu falar pra vocês qual é a página exatamente que começa essa parte. Bom, página 89, tá? Então, lá na página 89, a Charlotte vai começar a falar sobre flores e árvores, tá? E como é feito esse estudo dentro do método dela. E aí, ela nos vai falar algumas coisas. Então, por exemplo, ela vai dizer para você adotar uma árvore e observá-la durante a passagem do ano. Quando as folhas dela caem, quando ela floresce, quando ela frutifica, se ela frutifica ou não, né? Todas essas mudanças. Acontece alguma mudança durante as estações do ano no caule, nas folhas, as folhas caem, permanecem, né? Então, tudo isso, quando essa árvore troca as folhas, então tudo isso você vai observar. Da mesma forma, ela também fala que é importante conhecer as flores, né? Que estão ali no campo, onde a gente passa todos os dias, onde elas crescem, qual é a época que elas florescem. Elas aparecem o ano inteiro ou elas aparecem só em determinada época do ano. Isso também é importante registrar, né? Ela fala. Então, e aí ela vai falar também sobre o registro das estações, de entender as diferenças entre as estações e que as árvores demonstram isso muito bem. E aí você lê tudo isso e aí você fala assim, mas Charlotte, como eu vou conseguir, né? Ela tá falando isso aqui pra criança fazer. Então, como a criança ou eu vou conseguir registrar tudo isso na minha cabeça, né? E aí ela vai trazer, então, e aí ela vai falar, então, lá na página 92, sobre os diários da natureza. Então, ela vai falar assim, olha, você não precisa registrar tudo na sua cabeça. Você pode ter um diário, né, onde você vai registrar todas essas observações que você faz. E ele será uma possessão sua, né, para sua vida. Então vamos lá na página 92 ler as palavras de Charlotte a respeito do Diário da Natureza. Então ela diz o seguinte: assim que a criança seja capaz de manter sozinha um diário da natureza, este será para ela uma fonte de grande prazer. Tá? Aqui as pessoas perguntam muito, né? Com quantos anos o meu filho, né, pode ter o caderno da natureza? Bom, a Charlotte recomenda que é assim que a criança seja capaz de mantê-lo. Por quê? Porque é importante que a criança faça o registro e não você, tá? O seu registro, quem faz é você no seu caderno, não no caderno da criança. Aqui eu muito empolgada, né, quando eu li sobre, nem foi no livro da Charlotte, foi em outras fontes, né, que eu comecei lendo texto sobre a Charlotte, não o livro necessariamente. Eu queria fazer, né, a Catarina tinha uns 1 ano e meio, 2 anos. E eu queria fazer com ela o diário, né, fazer os registros. E aí eu comecei a registrar como ela chamava e tal. Desculpa, gente. Só que, por fim, o que aconteceu foi que quem fazia todos os registros era eu, não era ela, né? E aí eu percebi isso. Quando eu li isso aqui, né, eu percebi isso e falei assim, olha, não, eu preciso parar. Eu preciso começar a fazer o meu, porque isso é importante. O seu exemplo vai fazer com que o seu filho queira fazer um caderno para ele também. Então é importante que você dê o exemplo, que você tenha o seu caderno,
tá? Então eu comecei a fazer o meu e deixei ela de lado. Até que um dia eu estava fazendo um registro no meu caderno e ela sentou do meu lado e falou: mamãe, eu queria pintar essa flor também. E aí eu dei um pedaço de papel pra ela, né? Do papel pra fazer aquarela. Já vou falar disso pra vocês. E ela fez o registro dela, né? Eu coloquei na minha página, há pouco tempo eu coloquei aqui também. Então foi o primeiro registro que ela fez. Agora ela tá pra completar 4 anos, né? Então agora ela já tem condições de manter um caderno. Por quê? Porque ela me acompanha. Quando eu tô fazendo o meu registro, ela faz o dela, né? Ali no desenho, né? Nesses anos iniciais, o desenho vai ser muito importante, porque é a primeira fonte ali, né? E aí você pode, de repente, anotar até pra ela alguma coisa que ela queira deixar ali, né? Preservado. Então isso aqui é importante, tá? Quando a criança é capaz de manter sozinha um caderno, tá? Que você faz o caderno dela. Seu filho é muito pequenininho, não tem sentido. Faça o seu. A caminhada diária lhe dará algo para registrar. Então, tem caminhadas diárias. 3 esquilos em um lariço, um gaio voando através de tal campo, uma lagarta subindo, uma urtiga, um caracol comendo uma folha de repolho, uma aranha caindo de repente no chão, onde encontrou era rasteira, como ela estava crescendo e quais plantas estavam crescendo com ela, como a trepadeira ou a era consegue escalar. Inúmeros assuntos para registrar ocorrem à criança inteligente. Então, realmente, a gente está diante de um mundo de coisas para registrar. São muitas coisas, tá? Que, inclusive, se a gente quiser fazer um registro todo dia, a gente consegue. Enquanto a criança ainda é bem nova, 5 ou 6 anos, ela já deve começar a ilustrar suas notas livremente com desenhos de pincel. No começo, ela deveria ter um pouco de ajuda para misturar as cores em forma de princípios e não direcionamentos. Então você não vai falar, mistura essa cor e essa cor aqui que vai dar a cor dali. Faça isso, né? Ou então você vai pintar dessa cor. Então não é um direcionamento. Você não vai direcionar a criança na cor que ela vai escolher. Você vai falar, a criança tá olhando ali, aí ela fala assim, mamãe, eu queria chegar nessa cor. O que você acha que dá essa cor? Ah, filho, será que se você... Quando a gente mistura, sei lá, quer chegar no rosa. Quando a gente mistura vermelho e o branco, você não acha que chegaria no rosa? E aí a criança vai ter esse princípio já na mente de quando mistura essas duas cores vai dar o rosa. Então isso é um princípio, tá? Ela não deveria ser instruída a usar agora isso, agora aquilo. Mas nós obtemos o roxo ao misturar isso e aquilo. Foi o que eu expliquei para vocês. Então ela deveria ser deixada a si mesma para obter o tom apropriado. Quanto ao desenho, a ilustração tem, sem dúvida, seu tempo e lugar, mas seu diário da natureza deve ser deixado por sua própria iniciativa. Uma criança de 6 anos reproduzirá um dente de leão, uma papoula, uma margarida, uma íris com suas folhas, impelida pelo desejo de representar o que vê, com vigor e correção surpreendentes. Um livro de exercícios com capa dura servirá como diário da natureza, mas é necessário ter cuidado para escolher um papel apropriado tanto para escrever quanto para desenhar com um pincel. Então vamos lá, né? Vamos por partes aqui porque tem muita coisa a ser dita. Bom, então a Charlotte aqui ela vai nos trazer o que é esse caderno da natureza, que nada mais é um caderno onde você vai fazer os registros daquilo que você observa na natureza, tá? Inicialmente, não sei se vocês sabem, a Charlotte reeditou, né, o livro. Ela fez uma primeira versão, que era uma série de palestras, né, que ela fez para as senhoras da igreja dela. E depois ela fez uma reedição desse livro, tá? Então ela acrescentou algumas coisas. E nesse trecho aqui ela fez um acréscimo. De início, o Diário da Natureza ele era somente escrito. E aí, quando ele foi implementado nas escolas da Parents Union, as crianças começaram a desenhar, né, nos cadernos. E aí, então, a Charlotte, ela então observou que o desenho também era importante para as crianças. E aí ela acrescentou essa parte sobre o desenho, né, que era importante as crianças desenharem também. Mas vamos seguir aqui. No livro... No volume 3 da série Educação no Lar da Charlotte, que é Educação Escolar, ela tem um trecho muito legal que ela vai falar sobre o caderno da natureza, tá? E eu queria compartilhar ele com vocês.
que eu acho que esse trecho é fantástico e ele traz coisas valorosas pra gente entender o que é o Caderno da Natureza e qual é o sentido dele, tá? Então, como eu falei pra vocês, o Caderno da Natureza é um registro daquilo que você observa aí no seu dia a dia, durante as suas caminhadas na natureza, algo que te chamou a atenção. Não precisam ser coisas extraordinárias, coisas do dia a dia mesmo. Então, por exemplo, ela fala sobre registrar plantas, adotar uma árvore. Então, a árvore que tem perto da sua casa é uma mangueira, que é uma árvore relativamente comum, né? Então, é isso que você vai registrar no seu caderno, tá? Então, são coisas não necessariamente grandiosas, mas coisas simples, tá? Então, vamos lá. Ela vai sintetizar aqui. Então, e no Caderno da Natureza a gente vai ter uma ilustração e uma narração, né? Que é a parte escrita ali, falando sobre aquela planta que você viu. Então, vou falar aqui pra vocês. O trecho, tá? Volume 3, é na página 236. O livro é Educação Escolar. Na ciência, ou melhor, no estudo da natureza, damos grande importância ao reconhecimento, acreditando que o poder de reconhecer e nomear uma planta ou pedra ou constelação envolve classificação e inclui uma boa dose de conhecimento. Conhecer uma planta por seu gesto e habitat, seu tempo e seu modo de floração e frutificação, um pássaro por seu voo e canção e canto, seus tempos de ir e vir, saber quando, ano após ano, você pode se deparar com o Head Start e o Pied Catcher, são pássaros lá da região dela, significa uma boa dose de observação interessada e, de qualquer forma, o material para a ciência. As crianças mantêm o registro datado do que vem em suas anotações da natureza, que são deixadas para o seu próprio gerenciamento e não são corrigidas. Esses cadernos são uma fonte de orgulho e alegria e são livremente ilustrados por desenhos de galho, flor, inseto e etc. Desenhos ou pinceladas, tá, gente? Então, o que ela vai dizer aqui? É que dentro da ciência, do estudo da ciência, o importante é que justamente esse teor de investigação e esse reconhecimento da criança daquele objeto. Então, esse reconhecimento é como se você estivesse andando aí na rua e passasse uma pessoa que você conhece, né? Por que você conhece aquela pessoa? Porque você teve uma relação com ela anterior, né? Você já se relacionou com ela. Então você sabe o nome dela, você sabe onde ela mora, por exemplo, do que ela gosta, vocês têm um determinado lugar em comum. E é isso, a Charlotte fala que a gente dá muito, nós precisamos dar valor a esse reconhecimento, que a criança veja aquela árvore em outro lugar, por exemplo, e ela reconheça. Catarina ainda era bem pequena, eu acho que ela tinha uns 2 anos e meio. E aqui do lado de casa a gente tem um pé de jambo, né? Então ela sempre teve acostumada a ficar ali embaixo do pé de jambo, a comer o jambo, enfim. Se relacionou com o jambo, desenvolveu uma relação e ela sabia que aquilo era jambo. E aí um dia a gente foi para uma chácara com amigos e tinha uma pessoa mais velha, né, já adulto, e eles estavam andando ali e ele viu, e lá tinha um pé de jambo. E aí ele olhou o pé de jambo e falou assim, nossa, que árvore interessante, que fruta será essa? Aí a Catarina olhou pra ele e falou assim, é um jambo, pode comer, é muito gostoso, né? E ele ficou assim impressionado. E é isso, é familiaridade, né? A Arielle falou sobre isso, sobre familiaridade na natureza. E isso é importante pra criança. Então ela realmente ter esse reconhecimento, né, das coisas que ela está vendo ali. Então ela chega ali e ela reconhece, ela sabe o nome. E como é que ela vai saber tudo isso? Ela vai registrar. Ela vai registrar o nome que ela sabe, ela vai registrar esse reconhecimento. E aí ela fala que tesouro é para uma criança saber tudo isso, né? Saber quando frutifica, saber quais frutos que dá, saber quando floresce. Isso é uma fonte de conhecimento que vai enriquecer a vida da criança. E não somente da criança, a sua vida também como adulto. Riqueza para nossa vida, né? Traz beleza, traz alegria pra gente. E aí ela vai falar aqui, então, uma parte importante. As crianças mantêm o registro datado do que vem em suas anotações da natureza, que são deixadas para o seu próprio gerenciamento e não são corrigidas. Então é importante isso aqui. O caderno pertence à criança, tá? O diário pertence à criança.
Então, é uma possessão dela e orgulho dela. Então, é dela, não é seu, tá? O seu é separado. Então, deixa o seu filho ter o caderno dele e registrar e fazer as coisas da maneira dele, tá? E quando ele vai registrar também, principalmente no início, né, quando você começa a fazer esses registros, é do seu filho. Se você tem um caderno, geralmente ele vai fazer o registro dele junto com você, tá? Então isso é gerenciamento da própria criança, que ela vai chegar pra você assim: olha, eu quero registrar tal coisa, mamãe. Tal coisa me chamou a atenção, eu quero registrar. Aí ela vai falar também, né? Esses cadernos... e não são corrigidas. Então, um caderno ele não deve ser corrigido, tá? Justamente porque ele precisa ser uma fonte de prazer. Se você começa a corrigir o caderno, ele vira um exercício, né? Ele vira um dever de casa, vamos dizer assim. Então, a criança aquilo ali vai começar, talvez comece a se tornar pesado para a criança, né? E ela nem queira mais, não tenha mais prazer em fazer aquele registro. Então, não deve ser corrigido. Então, você não corrige ortografia, você deixa isso, escrever uma palavra errada, você vai corrigir isso nas aulas de escrita, né? Então você não corrige isso ali no momento da criança, né? Fez um negócio ali que você não achou que ficou tão legal. Deixa, o caderno é dele, tá? Então ele vai fazer ali e você não corrige nada. É dele o caderno, fonte de orgulho para ele. Há outros momentos para serem corrigidas algumas questões, como ortografia, por exemplo, você corrige na aula de escrita. E às vezes a própria criança vai perceber, porque ela vai voltar naquele registro outras vezes. Então ela vai escrever ali agora errado, mas depois ela volta naquele registro, lê e fala assim: uai, eu escrevi isso aqui errado, né? Tanto que você pode, eu recomendo que faça os registros a lápis, tá bom? Não para apagar, mas para você poder... Sei lá, a criança escreveu uma palavra errada, ela quer corrigir, ela pode, tá bom? E aí ela vai falar assim: esses cadernos são uma fonte de orgulho e alegria e são livremente ilustrados por desenhos. Então é uma fonte de alegria para a criança fazer esse caderno e mostrar para as pessoas, né? Então vocês vão perceber, por exemplo, que eles vão querer mostrar para os amiguinhos, né, um registro ou outro que ela fez, né? Eles vão querer mostrar para você mesma, vão querer mostrar para outras pessoas, né, para a vovó, para o vovô, e vai ser uma fonte de alegria e prazer mesmo para ele fazer esses registros, tá? A Renata fez uma pergunta aqui: e se a criança perguntar: mãe, como faz? Então, você eu ia falar disso aqui mais pra frente, mas assim, quando você vai fazer o registro, a criança, né, vai fazer o registro no caderno da natureza, geralmente não, quase sempre, né, sempre, você precisa colocar ela em frente ao objeto que ela tá registrando. Então, se ela vai registrar uma flor, o ideal é que ela esteja em frente à flor, né? Então você vai estar ali na frente da flor, e aí ela vai, não vai ter como ela te perguntar como faz, né? Você desenha, né? Então ela faça da sua forma, meu filho, da melhor forma possível, dê o seu melhor nisso, né? Então desenhe da sua forma. Mas eu vou tocar mais nesse assunto lá na frente. Eu acho que essa live vai ficar gigante, gente, é muita coisa pra falar. Então é isso. Então, o que é o caderno? É um registro que você faz daquilo que você observa na natureza. Vai ter um desenho, vai ter algo escrito, né? Qual é mais importante? Bom, a Charlotte, né, primeiro considerou que a escrita era mais importante, mas com o tempo ela percebeu que o desenho também era importante. Então nós precisamos entender que vai depender também de quem está registrando. Para algumas pessoas, o desenho vai ser uma forma, elas vão conseguir se expressar muito melhor através do desenho, e outras pessoas vão se expressar muito melhor através da escrita, tá? Então mas é importante que você tenha os dois, tá? Mas principalmente ali a escrita como uma forma de narração também, tá? Então os dois são importantes, não tem nenhum maior ou menor do que o outro. Vai depender da pessoa que vai estar fazendo o registro, mas você não pode deixar de fazer os dois, tá? Porque os dois são importantes. Então vamos lá. E aí ela vai falar... pronto. E são livremente ilustrados por desenhos de galho, flor, inseto e etc. De tudo que a criança quiser registrar. Então vamos começar aqui, né? Falando como eu faço esse registro. Como são feitos esses registros. Eu vou mostrar pra vocês um registro que eu fiz no meu caderno. Gente, não observem, eu não sou pintora. Tá bom?
Então, vamos lá. A primeira coisa que você... Depois eu vou pôr uma listinha pra vocês aqui. Eu vou tentar pôr no story pra vocês anotarem, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai registrar no seu caderno são as datas, tá? Então, a data que você tá fazendo aquele registro. As datas são importantes, muito importantes, justamente porque elas vão indicar algumas coisas, elas vão indicar a estação, quando que aquele fato aconteceu, né? Elas vão, de acordo com que o tempo passar, isso vai te indicar se isso mudou de acordo com que o tempo passou. Então, você vai fazer um outro registro ali, vai observar aquela mesma planta daqui 5 anos, por exemplo. Então, você pode voltar no seu caderno há 5 anos atrás e ver se naquele mesmo mês aquela planta tinha essa mesma característica, ou se isso mudou, entende? Então, a data é importante. E elas são tão importantes que a Charlotte recomenda que você faça um registro separado dessas datas, tá? Então, ela recomenda, por exemplo, que você tenha uma lista de pássaros e aí você faça registro de algumas datas desses pássaros. Então, por exemplo, é um pássaro que migra, então quando que ele tá aqui nessa região, né? Qual é a época que eles fazem ninho? Qual a época de reprodução? Quando tem os filhotinhos, né? E são os cadernos que a gente fala dos registros dos primeiros, né? Então, o primeiro ninho que você viu, o primeiro passarinho daquela espécie que você viu naquela época, tudo isso são registros que você precisa fazer e colocar ali no seu caderno, tá? Da mesma forma também, ela fala que para você ter uma lista de plantas e flores, né? Então, você vai registrar, como eu já falei, qual a época da floração, qual a época da frutificação, qual a data que caiu, né? Então, vocês podem fazer uma tabela no fim do caderno de vocês, colocar 3 colunas, né? E aí, na primeira coluna, você coloca o nome, né, daquilo que você está observando, da planta, da flor, do animal. Na segunda coluna você coloca a data do que você fez aquela observação e na terceira coluna você coloca a observação. Então, qual foi a observação que você fez? Eu vi um bem-te-vi em setembro e eu vi que tinha um ninho. Pronto, esse é o seu registro. E aí vai ficar ali numa tabela e com o tempo você vai começar, né, a ver a mudança das estações, que eles têm uma frequência real da época que eles fazem o ninho. E tudo isso aí vai sendo registrado e fonte de conhecimento para você. E não só de conhecimento, mas até de pesquisa científica, tá, gente? Esses registros aí podem ser usados futuramente em artigos. Olha só que legal. Então, é isso. Primeira coisa que você vai colocar, a data, tá? E também tem um registro separado dessas datas lá no fim do caderno ou em um caderno separado, tá? Aí você vai anotar o que você vê, né? O que você vê, você pode colocar por meio da ilustração, né? Se você conseguir expressar através da ilustração as características, é ótimo, tá? E se você achar mais fácil escrever essas características, também faça. Então, você vai colocar o que você vê. E para você colocar o que você vê, você precisa estar diante daquilo que você vê, tá? Então, é importante que você esteja em frente à planta. Nem sempre é possível a gente tirar e levar. Então, por exemplo, aqui em Brasília, a gente visita o Jardim Botânico. E no Jardim Botânico, você não pode tirar nada de lá. Então, eu não posso pegar uma flor lá e levar para minha casa, né? Porque não é autorizado, justamente para a preservação da reserva. Enfim, existem flores que são raras, né? Então, você não pode arrancar e levar para sua casa, que tem uma importância ecológica, né? Então, se você tira aquela flor da natureza, você vai estar causando algum tipo de prejuízo. Então, por exemplo, a gente vai em grupo, e aí tem 10 crianças no grupo, e todas as 10 resolvem pegar cada uma flor, né? Você está causando um prejuízo ali, um impacto na natureza. Então, não é bom que você faça isso. Então, talvez seja legal, por exemplo, você fazer esses registros no campo, tá? Então, ter um materialzinho separado para você levar para a natureza e poder fazer esse registro ali, se possível, tá, gente? Porque quando a gente tem criança muito pequena, então, por exemplo, o bebê, eu acho que fica mais difícil, né? E assim, é difícil, né? Pintar ele na natureza e tal. Então, se vocês conseguirem levar para casa, melhor. Sentar ali diante e fazer. Mas se vocês conseguirem fazer o registro no local, vocês podem também fazer isso, tá? E aí,
Aí, pronto. Aí, o que você vê? Onde você vê? Onde é que você fez aquele registro? Então, quando você faz o registro, você vai anotar lá onde você fez, onde você viu, né? Então, sei lá, você mora e eu moro no Gama, né? Em Brasília, no Gama, Distrito Federal. Então, o meu registro é o registro lá, Gama DF. Né? Eu fiz uma observação e onde eu fiz foi lá no parque, em outra cidade aqui que chama Águas Claras. Então, o meu registro é em Águas Claras. Onde você vê é importante também, tá? Para que você faça o registro daquele local. O que isso te lembra? Né? Então você faz aquele registro, você pode anotar também o que te lembrou, né? Então, eu vi uma flor e eu acho que essa flor parece com outra que eu já vi também. Então você pode, por exemplo, colocar as duas flores juntas no seu caderno, né? Desenhar as duas juntas ou falar que você lembra dessa determinada flor. E aí, quem sabe você descobre que essas duas flores pertencem à mesma família, né? Então essas conexões que a gente faz também são importantes. Também pode ser que tenha a ver com o nome. Tá? Então, os nomes científicos, eles têm uma conexão com as características daquele objeto, daquela planta. Então, é importante que você faça esse registro também, tá? E aí, de repente, você vai ver depois que tem uma conexão ali com o nome científico. E aí você pode colocar também outras observações, o clima, a estação, o dia que você viu, como é que você estava. Eu estava lá no jardim e aí passou uma borboleta e os meus filhos fomos observar e essa borboleta era assim, 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 e ela estava pousada em tal planta. Dessa forma, narrar mesmo, né, aquele momento, a observação que você fez. Narrar o momento que você observou. Não é narrar o objeto que você está ali enxergando, né? Não é narrar sobre a borboleta. Então, ela tem... Você pode falar, claro, sobre as características dela, né? A asa é assim, assim, assim. Mas narrar realmente o momento ali que você se relacionou com ela é importante também aí no caderno da natureza. Você também pode colocar poesias ou versículos para complementar aí a sua observação, né? Então, se você conhece uma poesia, se você já leu com seus filhos, se eles lembram também sobre uma determinada poesia sobre aquele animal, né, que vocês viram, você coloca ali no seu caderno da natureza. Se você lembra de um versículo, né, que fala sobre aquele animal que você registrou, também você pode colocar ali. E aí, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o registro, que eu esqueci o nome. Então aqui, essa aqui é uma plantinha que tem no meu jardim, uma florzinha. Ela chama flor de defunto. Eu coloquei aqui grande o nome científico, mas a maioria das pessoas coloca um nome popular. Isso aqui é mania, tá, gente, de biólogo. Mas vocês podem colocar um nome popular maior, tá? E aqui embaixo eu coloquei o nome científico. E aí eu falei um pouquinho, por exemplo, de uma coisa que dá o nome popular dela, né? Então ela chama flor de defunto. Por quê? Ela tem um cheiro muito forte. E ela dá muito em cemitério também, né? E aí o pessoal colocou o nome dela de flor de defunto, tá? Então, assim, foi uma das coisas que eu anotei, né? Ela atrai muito percevejo, né? Eu percebi isso. Então, tudo isso eu registrei aqui no meu caderno. Aí aqui embaixo eu coloquei o local, né? Que eu não sei se dá dando pra ver. Eu coloquei o local e a data do registro, tá? Então, um dos registros que eu fiz. E aí eu queria ler pra vocês um registro de uma pessoa muito importante. Ela foi não é corretora, como é que é? Orientadora, vamos dizer assim, dos cadernos da natureza nas escolas da Charlotte. O nome dela era Agnes Drury. Ela primeiro foi aluna na escola da Charlotte. E o revisor do caderno dela, ela foi aprovada com louvor no caderno, né? E mais tarde ela se tornou vamos dizer, revisora, né? Dos cadernos. Não é corretora, é revisora mesmo. A pessoa que supervisora, esse é o nome, que supervisionava os cadernos da natureza das crianças. E aí eu vou ler pra vocês o registro dela. Aí ela tá falando aqui: olhando novamente para o Salgueiro, em 14 de março de 1935, descobri isso sobre os seus visitantes. Salgueiro de Pichilo foi lançado em Pedreiras de Bataille.
Após 4 dias de sol e 2 noites de 4 graus de geada, havia um salgueiro estaminado. Estaminado é cheio de estames, tá, gente? Que é a estrutura reprodutiva do salgueiro. Na borda da plantação, cheio de som de abelhas. Alguns dos amentilhos tinham saído há muito tempo e outros estavam frescos. 3 vezes uma borboleta de tartaruga vinha também, ou talvez 3 borboletas de carapaça de tartaruga. E as grandes formigas com o tórax vermelho subiam pelos galhos até os amentilhos. Haviam moscas, pequenas como moscas domésticas, e 2 das moscas de carne, que é essa sarcófaga carnária, com tórax listrado, azul e preto. As cestas de pólen das abelhas estavam cheias, mas eu não conseguia vê-las colocando o pólen nelas. Então esse é um registro que ela fez, né, da Agnes Drury. E tá vendo como é simples? É você registrar realmente o momento, a observação que você tá fazendo ali, né? Então não é nada difícil, não é um bicho de 7 cabeças fazer o caderno da natureza. Bom, a parte escrita é a parte que causa menos preocupação às pessoas, tá? Qual é a parte que deixa a maioria em pânico? São as ilustrações. Por quê? Por que as ilustrações? Porque a gente acha que a gente precisa fazer aquele desenho lindo, maravilhoso, perfeito. A gente segue as pessoas aí no Instagram e tem muita gente fazendo desenhos lindos, maravilhosos, fantásticos, e a gente fica, nossa, eu não consigo fazer, eu não sei fazer um desenho desse. Eu não sei fazer um desenho desse, olha meu desenho, né? Então, assim, não precisa ser maravilhoso. O importante é que você registre o que você vê, tá? E aí uma das coisas importantes que você precisa registrar, que a Charlotte fala sobre a ilustração, é que ela não tem contorno. Então você não desenha antes de fazer a ilustração, tá? É no pincel, a mão livre mesmo, tá? Sem desenho. Por quê? Porque a Charlotte, através de um amigo também, era um outro observador da natureza, percebeu que a natureza em si, ela tem um gesto, né? A natureza é viva, né? E quando a gente coloca isso no papel, a gente precisa passar também essa vida. Quando a gente coloca uma linha, a gente, vamos dizer assim, petrifica aquilo ali, né? Deixa sem movimento. Já quando você não coloca a linha, aquilo permanece tendo um movimento e uma vida. Então é importante que você faça o registro sem o uso, sem desenhar antes, tá? Então a mão livre mesmo. Não se preocupe com a beleza do seu desenho. Ele não precisa ser uma obra de arte, tá? É legal você se dedicar, claro. E para isso, no currículo da Charlotte, as crianças têm aulas separadas de pintura e de desenho. Então, seu filho pode fazer desenhos muito bonitos? Pode, né? Mas isso precisa ser trabalhado no caderno da natureza? Não. Existe um tempo separado para isso, que é a aula de desenho e a aula de pintura. O caderno da natureza não é corrigido e é fonte de prazer e alegria. Então, ali você registra da sua forma. E qual é a minha dica? Comece com coisas pequenas. Não comece querendo fazer registro de um passarinho. Desenhar um passarinho, né? Pintar o passarinho. É difícil, gente. Não é fácil. Então comece fazendo galhos. Comece fazendo folhas, que é mais fácil. Existem vários tutoriais aí na internet ensinando. Tá em inglês mesmo, mas dá pra entender muita coisa. Em português tem muita coisa também. Então comecem com folhas, façam flores, né? Coisas mais fáceis assim de fazer. Até às vezes uma borboleta é mais fácil de você desenhar. Então comece pelo mais fácil, não comece pelo mais difícil, tá? E você também pode começar, por exemplo, uma aula de aquarela, mas tá separado do caderno da natureza. Ele separado. Não precisa ser uma obra de arte ali, tá? O importante é que você faça o registro daquilo que você observa com fidelidade. Uma das coisas legais de você fazer antes de fazer sua ilustração é parar para observar o caderno. Ou observar o objeto que você vai desenhar. Deixa eu abrir aqui, ó. Essa aqui é a minha bolsinha, onde fica o meu caderno e fica o material que eu uso. Eu já vou mostrar pra vocês. Tá o material. E uma das coisas que tem aqui na minha bolsinha é isso aqui, ó. Uma lupa.
Por que eu tenho uma lupa nessa minha bolsinha? Justamente porque antes de eu pintar, eu paro para observar o que eu vou pintar. Então eu quero observar as características, o que eu vou colocar ali, cada uma alguns detalhes, né? E alguns detalhes são melhores de a gente observar com a lupa, né? Então se eu vou pintar um inseto, por exemplo, e ele é pequenininho assim, eu ponho a lupa aqui e consigo ver melhor os detalhes dele. Então a lupa ajuda. Então é bom você parar, observar, prestar atenção naquilo que você vai desenhar e depois começar a levar isso pro papel. Pensar em como você vai fazer aquele desenho, né? A aquarela a gente sempre começa pela cor mais clara, né? Então você vai começar ali fazendo aquele esboço e vai desenhando aí aos poucos, tá? Tem muita gente aí ensinando, gente, como faz aquarela, dando aula sobre isso, tá? Vocês podem... Tem tutoriais na internet também, gratuitos, é fácil. Aqui em Brasília a gente teve a oportunidade de fazer uma aula com o cunhado da Arielle, que foi quem fez a capa, essa capa linda do livro, foi ele que fez, né? E ele deu uma aula pra gente sobre aquarela, tá até aqui, ó, os meus exercícios da nossa aula, não completei. Mas alguns exercícios e dá pra vocês conseguirem pegar, assim, o básico, tá? Não é difícil aquarela, é só pegar o jeito mesmo, a quantidade de água aí que você precisa, tá? Então, vamos lá, né? Então, eu falei pra vocês. Então, as ilustrações são sem contorno, tá? Então, são à mão livre. Elas não precisam ser belíssimas. Elas precisam passar o que você tá observando. E se você consegue colocar na ilustração algumas características, você pode deixar simplesmente na ilustração e não precisa necessariamente escrever. Então, por exemplo, se você consegue colocar na ilustração a disposição das nervuras de uma folha, você não precisa escrever, tá? Ali, qual é essa disposição? Você pode deixar só ali na ilustração, que já vai ser suficiente aí para sua observação. E agora vamos falar, por fim, dos materiais. Eu nem sei quanto tempo tem essa live. 40 minutos, gente. Então vamos lá. Então eu vou falar pra vocês agora sobre os materiais. Bom, os que eu uso, né? É importante. A primeira coisa que eu quero falar sobre os materiais é que é importante que esses materiais sejam de boa qualidade. Por quê? Porque você pode desanimar se você usa materiais de uma baixa qualidade. Quando eu fui fazer a minha primeira aula... Deixa eu ver. Peraí. Quando eu fui fazer minha primeira aula, eu comprei um material assim, não, mais ou menos, né? Porque eu queria comprar um material melhor, mas eu ia trazer de fora. Gosto muito do AliExpress, gente. É muito bom pra comprar essas coisas. E foi uma tinta escolar mesmo, sabe? E aí, ela assim... Dá pra usar, mas ela não é tão boa, porque a tinta, né, não fica tão viva, não fixa tanto, não é tão legal quanto uma tinta melhor, né? Não é tão fácil de pintar quanto com a tinta melhor, né? O papel, eu comprei um papel bom, tá? Então, vou mostrar pra vocês esses materiais aqui. Bom, a tinta, vamos começar pela tinta, né? Então, a tinta que eu comprei no início foi essa aqui, tá? Que é uma tinta escolar. Então, mas a qualidade das tintas escolares, de uma maneira geral, não é boa. Eu acho que a melhor que tem é a da Faber-Castell. E aí eu comprei essa aqui. E hoje ela pertence a Catarina. Porque como ela tá começando, né? Ela gasta um pouquinho. E também porque eu quero que ela aprenda a conservar primeiro, né? Cria o hábito do zelo aqui com as tintas dela. Tanto que ela deixou espalhado na casa. E aí o Samuel, o irmão dela, veio, ó... E quebrou a aquarela dela aqui, algumas tintas, tá? Então é uma mais simples pra poder fazer essas pinturazinhas. Aí eu fui lá no AliExpress e comprei esse estojinho aqui, que é da Bianio. Ele vem com 24 cores, ó. Eles são pastilhinhas, tá? Essas pastilhas você pode comprar separadas. E são muito boas, tá? Se você quiser comprar outra cor de pastilha, você pode. Elas dá pra tirar aqui, tá? Não vou tirar não, mas elas são removíveis. E são pastilhas muito boas, tá? Eu gostei muito dessa tinta, a marca é Bianio, tá? Então fica aí uma indicação. Tem outras tintas melhores, aí tem um pessoal também... Ah, eu esqueci o nome do perfil, que ela fala sobre algumas tintas de mais qualidade. Também, e essa tinta da Bianio, ela é profissional, tá? Ela não é escolar, ela é de uma linha profissional. Então, deem preferência às linhas profissionais. Existem
aquarelas já prontas, que você não precisa molhar o pincel para poder pintar, né? Então, elas já são prontas ali, você só pega ali a tinta pronta, como se fosse guache mesmo, por exemplo, né? E coloca. Ó aqui, gente, ó, o primeiro registro da Catarina que eu achei aqui, ó. Que foi uma florzinha que ela fez. Então, ela não precisa, né? Você não precisa. Essas de. Ai, como é que é o nome? Bisnaguinha. É numa bisnaguinha que você não precisa molhar, né? Enfim, porque aqui na pastilha você precisa molhar o pincel antes e dosar a quantidade de água, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes, talvez depois uma pessoa que entenda melhor, né, de aquarela possa falar isso pra vocês. Aí eu comprei esse kit aqui de pincéis também, tem vários pincéisinhos. Não foi caro, foi barato. Pincel aqui pra aquarela é caro, tá? No início eu fui comprar alguns separados e eram caros. Tem pincel de R$50, tá? Não, tem uns carinhos, bem carinhos. Mas esse kit aqui foi R$20, tá? No AliExpress. E demorou pouco tempo pra chegar, eu acho que chegou menos de um mês. Então, vale a pena, tá? E eles são muito bons, esses pincéis. Tem uma qualidade muito boa. Também são da Bianio, tá? É da mesma marca da tinta. Deixa eu botar aqui a capinha que saiu. Então, esses pincéisinhos aqui que eu gosto bastante. Aí eu tenho aqui um potinho, 2 potinhos, né? O outro tá aqui. 2 potinhos que eu uso pra molhar o pincel. Um é pra... dois. Um é pra molhar e o outro é pra lavar, tá? Aí eu tenho um paninho também. Um paninho pra secar o pincel. E aí eu tenho alguns... Aí eu tenho um lápis, né, pra fazer o registro, que é o que eu uso pra fazer o registro. Minha lapiseira favorita, gente, eu tenho essa lapiseira desde o ensino médio. Amo muito ela. Tenho régua, eu já mostrei pra vocês, eu tenho a lupa, né, que eu também uso pra fazer esse registro. Bom, eu acho que são essas coisas, tem uma borracha aqui também, né, precisar apagar alguma coisa. Bom, são essas coisas. Uma das coisas que eu vinha fazendo, né, sobre o caderno agora em si. Uma das coisas que eu vinha fazendo, né, que eu fiz foi... Eu tava fazendo primeiro em folhas soltas. Aí depois eu quis passar pra esse caderno aqui, né. Um caderno de desenho normal, viu, gente, ó. Um caderno de desenho que eu comprei lá, é um caderno de desenho normal. Só que eu estou sentindo a necessidade de mudar desse caderno aqui. Porque o que acontece? Ele é em espiral. O caderno da natureza é um caderno pra vida, né? Então, se você simplesmente deixa ele nesses de espiral, eles começam a soltar as folhas, né? Com o tempo eles começam a soltar. E como meu intuito é que essa seja uma possessão tanto para mim quanto para os meus filhos, que no futuro eles possam mostrar para os filhos deles, os cadernos deles, né? Eu quero um caderno melhor e mais resistente. Então, eu lendo alguns artigos, eu vi que os melhores cadernos são esses que tem essa dobra aqui, que tem uma costura, né? Que eu acho que é brochura o nome, né? Aqueles caderninhos velhinhos que ninguém queria quando estudava, tá? Eles são os melhores, justamente porque eles não soltam folhas, tá? E aí, esse aqui, eu descobri que tem um caderno desse que não tem pauta, tá? Que as folhas são em branco. E aí você consegue abrir ele assim, ó, e fazer, por exemplo, o seu desenho. Ele fica meio que plano, né? Mas eu ainda estou procurando o caderno ideal, tá, gente? Eu estou em busca dele. Mas, por enquanto, eu acho que eu vou passar para um desse aqui, brochura sem pauta. Esse aqui tem pauta, tá? O sem pauta eu não comprei ainda, mas eu já vi dele. Esse aqui tem com pauta, mas sem pauta, tá? Se vocês quiserem usar um com pauta também, colar. Bom, o papel. Tem um papel adequado para você fazer a aquarela. Se você fizer no papel normal, ela vai vazar, molhar o papel, vai rasgar tudo, enfim. Não vai dar certo, tá? O papel que eu uso foi o papel que o professor recomendou, né? Que é esse aqui, ó, de 300 gramas, que é o papel ideal para a aquarela. Esse aqui é da Canson, tá? A Canson também tem uma linha que é para aquarela mesmo. E eles têm, inclusive, uma linha que é com aspiral, tá? É um cadernão em aspiral também. Eu acho que custa uns R$50 esse caderno, tá? Esse aqui vem 12 folhas, o caderno vem 30. Esse aqui vem 12 folhas e eu acho que foi 20 e poucos reais, tá? E aí, pra economizar, o que eu tava fazendo? Eu tava tirando só um pedaço. Vocês veem aqui, ó, tem só uma bolinha, tá vendo? Que eu tirei, fiz o desenho nessa bolinha e colei aqui no meu caderno. Você também pode usar meia folha e colar meia folha, né?
ali no seu caderno. Aí aqui, aí meu desenho aí. Aí aqui, ó, essas aqui são as folhas, elas são mais grossinhas, não sei se vocês conseguem perceber. Tem também uma coisa de textura, mas eu acho que isso é algo mais avançado aí, tá? Então são essas folhinhas mais grossinhas assim, que não são baratas, mas, né, vale a pena aí. Né? Quem sabe, existem cadernos já feitos, já prontos, brochura com essas folhas mais grossas, mas nos Estados Unidos, né, gente? Até hoje eu não consegui achar, já procurei, mas não achei aqui no Brasil, tá? E pra trazer é muito caro, lá até é barato, mas pra trazer é um pouquinho caro, tá? Então quem sabe aí a gente não consiga fazer um caderno da natureza, né? Um bloco pro caderno da natureza é ideal. Mas vamos tentando até lá. Bom, eu acho que é isso de material. Bom, eu não me lembro de mais nada. Acho que é isso, a live já foi muito tempo. Eu sabia que ela ia ser longa, mas não ia ficar tanto. Deixa eu ver as perguntas de vocês. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ir olhando aqui. Deixa eu subir. Nananã. Bom, eu acho que... Esse que eu já respondi, que era sobre se a criança perguntar à mãe como faz. Então, se a criança está diante do objeto, é mais difícil ela te perguntar como faz, né? Mas às vezes ela pode perguntar sobre um detalhe ou outro, e você pode, né, dar uma dica. Como é que você acha que você vai fazer isso? Como é que você acha que você deve desenhar? Né? Sempre deixar a criança pensar, usar a cachola, né? Se ela perguntar como é que faz tal cor, né? Aí você fala assim, olha, que cor com qual que dá tal cor, né? Aí a criança vai começar a pensar. O método da Charlotte é isso, é sempre levar a criança a raciocinar, a pensar por si mesma, tá? O conhecimento só é construído quando você vai atrás dele, tá? É autoeducação mesmo. É você mesmo se esforçar para conhecer. Não adianta ninguém ficar falando para você que você não vai... aquilo ali você não vai gravar, né? Porque é isso que acontece na escola. Então os professores ficam ali na frente, falam um monte de conteúdo e você não grava nada. Você só grava o que é preciso para a prova, né? Pouca coisa a gente grava. A gente só grava o que realmente nos importa e o que a gente se esforça para conhecer. Nossa, quero fazer, não sei desenhar nada. Então, Renata, comece com coisas pequenas, tá? Então comece desenhando um galho, comece desenhando algumas folhas. Tem um canal, eu acho que eu vou colocar aqui depois pra vocês, que ele me ajuda muito, que ela ensina justamente isso. Ela ensina como você faz uma folha, ela ensina como você faz um galho, e aí você vai aprendendo ali. Começa com essas coisas pequenas, né? Não comece querendo desenhar um passarinho, um bem-te-vi. Você não vai conseguir. Tá? Vai ser difícil, você vai se frustrar e não vai querer continuar. É uma pergunta fora aqui do contexto, mas vou responder. Mari, perdoe-me fugir do tema, mas qual é o vídeo que você fala sobre o cardápio? Então, foi uma live especial do cardápio, né? Infelizmente eu não consegui salvar essa live. O Instagram me percebe com as lives sobre o cardápio, tá, gente? Eu não consegui salvar, mas eu vou tentar gravar algum vídeo, alguma coisa pra colocar lá sobre isso, tá bom, gente? Vamos lá. Nossa, é lindo assim o registro da Agnes, né? É muito bonito. E a gente, conforme vai fazendo, vai acabando fazendo registros lindos assim também. Qual tipo de caderno e pincel? Eu falei, né? Acho que você perguntou mais antes. Então tem pincéis especiais, tá, gente? Pra aquarela, que tem uma pontinha mais diferente. Cada pincel faz uma coisa diferente, um traço diferente. Então isso realmente é se especializar aí, pesquisar mais, né, sobre a aquarela em si e como funciona. Deixa eu ver. Gente. Peraí. Aí. Mais perguntas? Cheguei tarde. Não tem problema, Sâmia. Vai ficar gravado, tá bom? Bom, já que vocês não têm mais perguntas, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Espero ter esclarecido para vocês o que é o caderno da natureza, como faz, e que não é um bicho de 7 cabeças, é algo simples de se fazer, e é algo que realmente para nossa alegria e prazer. Não só das crianças, mas nossa também. Então comece a fazer o seu, não precisa gastar horrores de dinheiro, comece com coisas simples, tá? Mas se você quer realmente permanecer nesse caminho, né? Valorize também as coisas de qualidade, tá? Não só porque elas vão durar, não só porque elas
tem uma melhor, né, um melhor registro ali no seu caderno, mas também porque elas vão durar mais. Então, de certa forma, é um custo-benefício e economia que você faz. Então, vale a pena. Muito obrigado vocês pela presença aqui na live, tá? E até a próxima. Um beijão.